juntinho com a gente da Rádio Evangelizar, a Rádio Católica da Família Brasileira. Eu sou Fabiana Vantucci e está no ar o nosso diálogo, sempre combatendo a injustiça e anunciando a esperança. E vamos assim, com muita alegria, fé e informação até às 10 da manhã. E hoje é dia de falar sobre a saúde dos seus olhos, isso mesmo. Qual foi a última vez que você parou para pensar nisso? Você sabia que pelo menos 285 milhões de pessoas no mundo têm problemas de visão que poderiam ser evitados ou que têm tratamento? Será que você é uma dessas pessoas aí? De repente tem algum sintoma que te incomoda? Nunca parou para pensar nisso? Esse é o assunto do programa de hoje. Quem vai me ajudar nessa missão é o Dr. Murilo Dalarme Carneiro, oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná. Dr. Murilo, bom dia, bem-vindo ao nosso diálogo. Bom dia, Fabiana, bom dia, ouvintes. Doutor, para começar a nossa conversa, nós sabemos que o mês de maio, que está terminando hoje, mas esse assunto é importante, na minha opinião, em qualquer mês, né? Em qualquer momento a gente tem que falar sobre isso, que é prevenção de acidentes de trânsito. Então a gente sabe que maio foi um mês aí voltado, né, com várias campanhas que têm esse objetivo. E doutor, o que chamou a atenção é que uma pesquisa realizada aqui pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, mostrou ali que entre as principais causas de acidentes de trânsito está aquela falta de reação do motorista ou uma reação tardia. E aí o que chamou mais atenção é que essa reação tardia pode estar relacionada a um problema oftalmológico, né, doutor? Exato, Fabiana. Então, a visão é um dos sentidos mais importantes para a direção. Então, qualquer problema, por mais simples que seja, ele pode comprometer a dirigibilidade do motorista. Então, um simples problema, por exemplo, de uma miopia, seja baixa de 1 grau e pouquinho, que numericamente é um valor pequeno, ele pode interferir e isso o motorista precisar chegar numa distância mais próxima para identificar um obstáculo. Então, coisas simples podem encadear um acidente. Astigmatismos também, principalmente em motoristas que dirigem à noite, ele tende a dar mais reflexos na visão. Esses reflexos interferem principalmente em situações onde as ruas são de vai e vem ou pista simples, isso interfere na resposta dele. Outras alterações mais graves, temos doenças como a catarata, que ele vai causando um embaçamento da visão, isso vai atrapalhando bastante a visão do motorista. Temos doenças mais severas, como o glaucoma. O glaucoma, o paciente vai perdendo esse campo de visão e vai interferindo na direção periférica. Quando ele vai fazer as trocas de faixa nas pistas, ele acaba não identificando o carro que está ao lado e fazendo causando um acidente. Então, o exame oftalmológico é fundamental. Muitas pessoas confundem que o exame que ele vai fazer da CNH é um exame oftalmológico. Ah, isso é verdade, que tem gente que pensa ali, mas eu já fiz a renovação da minha carteira, tá tudo certo, e não tem nada a ver, né, doutor? Exatamente. Muitos pacientes que eu recebo no consultório, às vezes, eu pergunto, quando foi a última vez que você fez o exame oftalmológico? Eu fiz no Detran. Olha. Não, o Detran, ele não é um exame oftalmológico, ele só vai ver, vai fazer um teste básico da tua acuidade visual, se aquela quantidade da acuidade visual está apta para você dirigir, mas aquele não é um exame oftalmológico. Então, o exame oftalmológico, ele contempla vários exames. Então, é extremamente importante você fazer esse exame periódico, anualmente, mesmo que você não vá renovar a sua habilitação. Hoje a gente sabe que a maioria dos motoristas, a habilitação é renovada a cada 10 anos, mas você não vai fazer essa avaliação a cada 10 anos. É muito tempo, né, doutor? Exato. Então, tem que ser feita anualmente. Que muitos problemas, por mais que você vá e consiga passar na habilitação, não significa que você esteja enxergando bem. E às vezes no momento que você renovou a habilitação, você pode estar relativamente bem, mas 2, 3 anos depois isso muda bastante, principalmente em pacientes mais velhos, principalmente a partir dos 45 anos de idade. E muitas vezes, doutor, quando é um grau pequeno, talvez ali, a pessoa acaba não percebendo essa dificuldade para dirigir, acaba não percebendo no dia a dia, vai deixando e a situação vai ficando cada vez pior. Sim, e
As pessoas às vezes acham que aquilo é normal. Eles falam, é um pouquinho ruim minha visão, mas é normal, sempre foi assim. Então, mesmo que pequeno, a gente tem que identificar e realmente, através de um profissional especializado, o oftalmologista, ele avaliar se aquilo é pertinente, fazer um tratamento, uma correção ou não e orientar, e você fazer esse monitoramento, que realmente ele pode ter o agravamento. Por exemplo, os graus de miopia, hoje principalmente a gente avaliar na população, nos adolescentes, nos jovens ali de 20 e poucos anos, são graus que eles tendem a aumentar. Então ele pode estar com um grau pequeno naquele momento que não está interferindo tanto, mas 1 a 2 anos depois já estar com um grau maior que vai dar uma interferência maior e isso vai interferir, impactar drasticamente na direção dele. Qualquer pessoa pode desenvolver esse tipo de problema, doutor? Uma miopia, astigmatismo, qualquer pessoa está sujeita? Sim, esses graus, os erros refracionais, que são os graus, tanto miopia, astigmatismo, hipermetropia, eles são graus que tendem a aparecer mais na adolescência. Então, ali na 10 anos, começa na criança ali, até os 20 e poucos anos. E esses graus, eles tendem a manter, geralmente, estáveis até próximos 40 anos de idade. Após os 40 anos de idade, vai começando a aparecer outros tipos de grau, como a presbiopia, que é a vista cansada, que é a dificuldade de perto. A presbiopia, que é a vista cansada, ele não tende a interferir na habilitação, que ele é um grau, como eu falei, que ele atrapalha na visão de perto. Na habilitação, o que é testado é apenas o grau para longe. Então, todos esses pacientes que usam esse óculos de perto após os 45 anos, eles vão com receio no consultório. Eu vou precisar pôr o óculos para fazer o exame do Detran? Eu falei, não, esse tipo de problema, ele não interfere na sua CNH, mas ele precisa ser corrigido, que em algumas situações ele vai ter dificuldade. Por exemplo, hoje, você vai ver o GPS, às vezes, no carro, ele fica numa visão que às vezes ele reclama, minha visão, apesar de eu enxergar bem para dirigir a longe, na hora que eu olho o GPS, vou colocar o endereço ali, eu não consigo identificar e acaba atrapalhando e tendo a falta de atenção, que ele perde mais tempo para ajustar o GPS e acaba podendo causar um acidente. Doutor, você falou também sobre a catarata, né? Que é um problema que, claro, atrapalha o motorista, também atrapalha em outras atividades do dia a dia. A catarata surge apenas com o avanço da idade ou pode surgir antes no paciente? Hoje a catarata é a maior causa de cegueira no mundo. Habitualmente a catarata ela tende a aparecer com a idade. A catarata mais comum é a catarata senil e ela tende a aparecer após os 55, 60 anos de idade. Porém, existem outros tipos de catarata. Existe catarata congênita, onde um nenê já nasce com a catarata. Existem as cataratas juvenis, cataratas medicamentosas que podem aparecer em qualquer idade. Então, a avaliação é extremamente importante, que muitas vezes fala, eu sou jovem, não posso ter catarata. Não, tem várias causas, principalmente medicamentos que a gente pega em jovens, que podem fazer o uso de corticoides, são medicamentos que fazem catarata e a gente identifica muitas vezes pessoas muito mais novas com o desenvolvimento dessa doença. Doutor, os sintomas de alerta hoje, né, para quem está nos acompanhando aqui, quais sintomas ali que a pessoa tem que ligar aquele sinalzinho de alerta, procurar um oftalmologista, né? Tá vendo ali meio embaçado, tá com dificuldade, o que que leva essa pessoa ali a perceber que tem algo errado e que ela tem que procurar um profissional? O principal sinal é a dificuldade visual, o embaçamento. A gente sempre recomenda, vez ou outra, você tampar um dos olhos e comparar a visão de um olho com o outro. Olha que interessante. Que Com a mão mesmo. Com a mão assim. mesmo. Você tampa um dos olhos, observa um objeto a uma distância longa, tampa o outro olho e compara com o outro e vê se tem alguma diferença maior. Porque muitas vezes a gente encontra pacientes que são quase cegos de um olho, que eles nunca perceberam essa diferença. Porque o nosso cérebro é fantástico, ele acaba direcionando toda a visão para o olho bom e o paciente não percebe que um olho é infinitamente pior. Então, essas comparações são interessantes. Então, essa tua percepção de identificar se você está enxergando nítido com os dois olhos, esse embaçamento visual, as situações bobas que o paciente fala, doutor, eu me esbarro muito nas coisas. O esbarrar, eu sou atrapalhado. A pessoa pensa, sou desastrada mesmo. Eu acho que ele é desastrado, mas na verdade ele pode ter uma redução de campo de visão. Essa questão de um olho enxergar mais com o outro, ele pode interferir na profundidade de foco. E essa profundidade, que é a estereopsia, isso às vezes atrapalha nele fazer uma manobra. Ele fala, toda vez que eu vou estacionar o carro, eu dou uma raspadinha aqui, uma raspadinha.
Ou glaucoma também, que é uma doença que acomete a visão periférica. Então, as laterais o paciente acaba não enxergando muito bem, daí isso ele vai trocar uma faixa, sempre ele troca uma faixa, tem um carro do lado, um motoqueiro, e então essas coisas, percepções do dia a dia, que você fala que tem alguma dificuldade, eu ando, volta e meia estou tropeçando numa coisa. Então, são detalhes pequenos que às vezes as pessoas acham que não são normais, mas são indícios de que ele tem algum problema na visão. Doutor, você falou sobre glaucoma. Glaucoma é uma doença que pode levar à cegueira, né? E a gente já tem participação aqui dos nossos ouvintes perguntando justamente sobre o glaucoma. A Cícera conta pra gente que na família dela tem vários casos de glaucoma. Então, queria que o doutor explicasse se é genético ou não, como surge essa doença. E ela tem essa preocupação porque ela usa óculos, o grau dela é baixo, segundo o que ela diz aqui, mas ela tem muita coceira nos olhos, um certo embaçamento, ela tem 42 anos de idade e claro que tem essa preocupação se ela também poderia desenvolver o glaucoma. O glaucoma hoje é a primeira causa de cegueira irreversível no mundo, tá? Ele é uma doença que tem um caráter genético importante, então se você tem familiares de primeiro grau com glaucoma, você tem que fazer uma avaliação anual para monitorar, que essa é uma doença que geralmente ela tende a aparecer depois dos 45 anos de idade, existe antes, mas é mais incomum. Então, principalmente depois dos 45, você tem que ter uma atenção maior, você tem esse risco maior. E está associado também, além da questão genética, a pressão intraocular. Então, pacientes que possuem uma pressão intraocular maior que o habitual, eles têm uma chance maior de vir desenvolver essa doença. E essa doença, ela é extremamente ruim porque ela é extremamente silenciosa. O paciente não percebe que está ficando cego. E às vezes o paciente pergunta, como que eu não percebo? Porque ele vai perdendo a visão periférica. A visão periférica, a gente não se atenta a ela no nosso dia a dia muito. Que é essa visão mais lateral, né, doutor? Exatamente. Então o paciente com glaucoma, ele vai fazer o exame do Detran, ele passa com extrema facilidade. E ele fala, não, estou super bem, fiz o exame do Detran, passei, tirei carteira profissional, categoria D, categoria E e estou super bem. Mas a visão central dele nesse momento não está sendo afetada. O paciente ele começa a perceber a dificuldade visual quando a visão central é acometida, e isso a doença já evoluiu mais de 80%. E tudo que o glaucoma ele faz perder de visão, a gente não consegue retomar essa visão. Não volta mais. Não volta mais. Então, o diagnóstico do glaucoma ele é extremamente importante, que ele tem que ser o mais precoce possível, que você instituindo o tratamento cedo, a chance do paciente perder a visão e ficar cego é muito pequena. Agora, se o paciente com glaucoma chega com queixa, quando ele chega reclamando, eu falo, tá com jeito de ser glaucoma, eu já vejo que passou demais do ponto sem precisar nem ter examinado, porque a gente já sabe que quando ele começou com queixa que a doença já avançou bastante. Então, o ideal é que o paciente, né, até aqui no caso da Cícera, que já tem um histórico familiar, faça um acompanhamento com o oftalmologista para fazer ali os exames, né, doutor, e verificar se está desenvolvendo a doença ou não, é um preventivo, né? Exatamente. Então, esse paciente ele tem que ser acompanhado anualmente e se a gente identificar alguma alteração maior, muitas vezes a gente tem que acompanhar a cada 6 meses, a cada 3 meses, e a gente individualiza para cada um. Estamos de volta com o nosso diálogo. Que bom que você está aqui juntinho com a gente na Rádio Católica da Família Brasileira. E antes de continuar aqui a nossa conversa com o Dr. Murilo, que hoje está aqui dando muitas dicas para você manter a sua visão em dia, eu quero fazer um convite para você. Hoje nós temos aqui na Obra Evangelizar o Dia do Pix. Isso mesmo, o Dia do Pix está só começando. E por que o Dia do Pix? Durante todo o dia de hoje, nós vamos arrecadar aí recursos, né, essas doações extras para alavancar a nossa campanha Jesus das Santas Chagas 2023. Essa campanha tão importante para a Obra Evangelizar, que você já conhece, é uma campanha que todos os anos nos ajuda a chegar mais longe, a evangelizar cada vez mais. Só que ainda não atingimos 100% aí das doações extras, né? Essas doações, né? A nossa meta está bem abaixo do esperado. Então, por isso, hoje, dia 31, quarta-feira, a gente promove o Dia do Pix, esse dia tão importante para a obra, que eu tenho certeza que você vai nos ajudar a alcançar essa meta com a doação extra
em qualquer valor é super importante para a gente, viu? Então é muito fácil você doar, pode ser ali pelo Pix, que é o CNPJ da obra Evangelizar é Preciso. O número super tranquilo você encontra lá no site padrereginaldomanzotti.org.br, também está nas nossas redes sociais, @Rádio Evangelizar, você encontra facilmente. Também quem prefere pode apontar a câmera do celular, tem o QR Code lá para você fazer o Pix em qualquer valor e nos ajudar nessa missão de evangelizar cada vez mais, porque você sabe, né? Você doa com fé e nós evangelizamos com sabedoria. Dia do Pix e a gente conta com você. Continuando o nosso diálogo de hoje, Dr. Murilo Dalarme está aqui com a gente, ele que é oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná e está aqui tirando muitas dúvidas, né? Falando sobre a importância de uma boa visão, tanto para suas atividades do dia a dia, quanto para dirigir, né? Muitos motoristas estão ouvindo a gente aí, estão acompanhando o programa. E não é só passar no teste do Detran lá não, você tem que procurar um oftalmologista, fazer todos os exames para manter a sua visão em dia. E olha só, doutor, já chegam algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes. O doutor falou sobre miopia, astigmatismo, que a gente sabe que muita gente acaba usando óculos, né, com um determinado grau ali para poder enxergar melhor. E aí nós temos a pergunta aqui de uma querida ouvinte, da Valéria, sobre aqueles óculos que a gente acha para comprar por aí, doutor. Tem uns óculos prontos, né, que já tem um grau, que você usa para ler em casa, por exemplo. Aí ela quer saber se esse tipo de óculos aí é seguro para você usar somente para leitura, pode agravar o problema, doutor? Fabiana, então hoje a gente acaba encontrando esses óculos prontos, eles são basicamente para correção da presbiopia, que é aquela dificuldade de perto após os 45 anos. Na verdade, aqueles óculos, eles vêm com graduações sempre iguais dos dois olhos e o paciente acaba comprando, experimentando. Ele chega lá e tem a graduação ali, ele vai experimentando e achando que tá bom. E nem sempre a gente tem os graus iguais nos olhos. E aquelas lentes são lentes que a gente não tem uma certificação em termos de tratamento e tudo mais. Então não é uma recomendação que a gente oriente o paciente a comprar esse tipo de óculos aleatoriamente, sem uma prescrição médica. Então o ideal sempre é você passar por uma avaliação médica, oftalmológica, ele identificar o seu problema e fazer a prescrição correta do seu grau. Muito bem, a gente tem mais participação que chega aqui pelo nosso WhatsApp do Marcione. O Marcione, ele conta aqui pra gente que o tema hoje está muito importante, né? Falando principalmente sobre aquele teste de visão do Detran, que muito motorista acha que passou por aquele teste e não precisa nem passar perto do oftalmologista mais. E não é bem assim. Ele conta pra gente que fez o teste, acabou passando e ele tem diabetes. Doutor, diabetes é uma doença importante da gente falar aqui, que é uma doença que afeta a visão também, né? Sim, o diabetes é a terceira causa de cegueira no mundo. A retinopatia diabética ela pode trazer alterações extremamente graves na retina, levando também a quadros de cegueira muitas vezes irreversível. Os pacientes portadores de diabetes também têm uma propensão maior a desenvolvimento de catarata mais precoce. Principalmente os pacientes diabéticos tipo 1, que são aqueles diabéticos que a diabetes aparece já na adolescência ou na infância, são os pacientes que a gente tem que ter mais atenção, porque eles vão ficar expostos a essa doença por um maior tempo na sua vida. Então o controle da diabetes é fundamental para que ele tenha uma saúde ocular boa. Os pacientes diabéticos, eles têm indicação de exames anuais de fundo de olho para monitoramento, porque ao primeiro momento que a gente identificar essas alterações no fundo do olho, a gente tem que iniciar muitas vezes esse tratamento, porque se você não realiza esses tratamentos na hora adequada, ele vai causando sequelas na retina e isso vai dando uma deficiência visual que muitas vezes tardiamente a gente não consegue reverter. Então é extremamente importante, a diabetes é uma doença extremamente comum que as pessoas muitas vezes menosprezam. A gente vê a diabetes, ela afeta todos os órgãos. O paciente que está tendo diabetes no olho, pode ter certeza que o rim dele também não está bem,
o coração dele não está bem, o diabetes não vai afetar apenas um órgão, então a gente tem que olhar o paciente como um todo. Então, se ele já está acompanhando o cardiologista e lá não está muito legal, com certeza os olhos também não vão estar na mesma situação. Um diabético aí tem que tomar um cuidado redobrado. Sueli de São Paulo, ela pergunta o seguinte, doutor, que nos olhos ela percebe uma irritação, fica até com uma espécie de veia vermelha, né, umas veinhas vermelhas nos olhos, acho que muita gente sabe aí, né, do que a gente está falando, e o olho fica tremendo um pouquinho, então ela está preocupada, né, pode ser um sinal aí de alguma doença, de algum problema, ela tem 40 anos de idade. As maiores situações que a gente olha, percebe em termos de vermelhidão, irritação nos olhos, ele pode ser desencadeado através de alergias oculares, tá? As conjuntivites também podem fazer esses quadros de irritação e vermelhidão nos olhos, mas uma coisa bastante comum que a gente encontra hoje é a síndrome do olho seco. A maioria das pessoas hoje apresentam essa patologia, principalmente nós que moramos em cidades maiores, que estamos expostos à poluição atmosférica, hoje a gente vê a umidade relativa do ar menor, o uso dos computadores, hoje tablets, celulares, eles tendem a ressecar mais os olhos, o uso do ar-condicionado. Então, a maioria das pessoas acabam tendo essa síndrome do olho seco, e com isso, no ato de piscar, a gente tem um maior atrito da pálpebra com os olhos, e isso ele acaba irritando essas veinhas que a gente tem nos olhos. Quando essas veinhas ficam irritadas, elas acabam dilatando, e essa dilatação você acaba percebendo elas maiores, e o olho acaba ficando mais vermelho. Então, esses quadros de olhos vermelhos, a gente tem que identificar qual que é o fator que está desencadeando isso para fazer o tratamento correto, que várias doenças podem fazer esses sintomas. Doutor, usar óculos de sol é importante também no dia a dia para prevenir problemas de visão? Sim, qual que é a importância hoje do óculos do sol? A maioria das pessoas acha, óculos de sol é só uma questão estética, é bonito. Não. Para fazer um charme? Exato. Então, o óculos de sol, ele tem duas finalidades principais. A primeira é você bloquear a quantidade de luz. Então, tem muitos pacientes que têm sensibilidade à luz, então ele vai ajudar a diminuir a intensidade de luz que entra nos seus olhos, ele vai te trazer esse benefício. Mas outro benefício principal dos óculos de sol é o filtro ultravioleta. Então, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear o excesso de radiação ultravioleta que é emitido pelo sol. A radiação ultravioleta em excesso nos nossos olhos, ela é maléfica, que ela faz um envelhecimento maior do nosso cristalino, que é a catarata. Então, pacientes que ficam mais expostos ao sol, eles tendem a fazer cataratas mais precoces, principalmente a gente vê os trabalhadores que trabalham na lavoura, pessoa da construção civil, que eles ficam diariamente expostos ao sol, ele tem uma tendência de desenvolvimento maior de catarata, e esse excesso de radiação, ele também atinge a nossa retina. E atingindo a nossa retina, ele causa um envelhecimento maior na nossa retina. Então hoje a gente vê uma propensão maior de degeneração macular relacionada à idade, que é uma degeneração da retina pelo excesso dessa radiação ultravioleta. E aí entra a questão dos óculos de sol. O óculos de sol é extremamente importante para bloquear isso daí. E não pode ser qualquer óculos de sol. A gente tem que ser um óculos de sol com proteção ultravioleta. E hoje a gente vê muitos óculos sendo vendidos que eles não apresentam essa proteção. E isso pode agravar o problema. Em que sentido? Quando você coloca um óculos que não tem uma proteção ultravioleta, e ele tem o filtro de luz, basicamente esses óculos que a gente acaba encontrando, ele vai fazer com que sua pupila dilate mais, porque quando você coloca o óculos, a uma menor entrada de luz, sua pupila vai dilatar, e consequentemente a radiação vai entrar mais no seu olho, porque sua pupila vai estar mais dilatada. Esse óculos não tem a proteção, então você vai estar exposto a mais radiação do que deveria se você está usando um óculos que não é com filtro ultravioleta. Chega uma pergunta aqui sobre óculos de sol também da Evandra de São Paulo. Ela quer saber se criança também tem que usar óculos de sol, doutora. Ela até comenta aqui que hoje é fácil de achar, né? Tem até uns kits ali infantis, né? Que vem um óculos de sol, enfim. Bom, criança tem que usar, doutor, e se tiver que usar, o cuidado é o mesmo. Também buscar um óculos com procedência, né? Um óculos de uma ótica aí. Exatamente. Então, como eu falei no início, o óculos não é uma coisa estética, não é
a gente não usa por só ser bonito, elegante. Ele tem sua finalidade. Então, as crianças podem usar com certeza um óculos de sol com procedência. Hoje tem bastante marcas que eles fazem óculos exclusivos direcionados às crianças, que eles são óculos que não quebram, que tem as armações mais molinhas ali, que tem uma tolerância maior, e principalmente a questão das lentes. A gente tem que pensar que a criança, ela não tem o mesmo cuidado que um adulto, e ela pode cair no brincar, ela quebrar o óculos e a lente se quebrar junto, e essa lente quebrando pode machucar os olhos. Então hoje, tanto em óculos de sol quanto óculos de grau para as crianças, a recomendação é de uso de alguns materiais específicos que não quebram. Ele pode quebrar a armação do óculos, mas a lente, ela tem um material que ela é resistente e ela não quebra. Então isso é uma menor chance de machucar o olho da criança. Doutor Murilo, nesse bloco eu gostaria de conversar com o doutor sobre um problema chamado ceratocone. A partir de amanhã, a gente começa aí já o mês de junho, e o mês de junho é voltado para o combate e prevenção dessa doença oftalmológica, né? É o junho violeta. Então, o ceratocone é uma doença que pode levar ao transplante de córnea, né, doutor? Então, gostaria que você explicasse para a gente o que é essa doença e como ela surge. Bom, Fabiano, o ceratocone, ele é uma doença da córnea, que é a estrutura mais anterior do nosso olho, como se fosse o vidro do nosso relógio. Ele tem um formato convexo, ela é uma estrutura totalmente transparente, e a estrutura da nossa córnea, basicamente, ela é composta de colágeno. No paciente portador de ceratocone, essas fibras de colágeno, elas estão frouxamente interligadas, elas são mais maleáveis. E com o passar dos anos, essa nossa córnea, em vez de manter sua curvatura normal, ela pode começar a entortar e começar a fazer um encurvamento maior, tornando o formato cônico, por isso do nome ceratocone, tá? Então isso se deve principalmente às fibras de colágeno que não têm uma ligação forte, tá? E essa doença geralmente ela acomete o público mais jovem. Ela tende a começar ali pelos 10 a 15 anos, ela tem a sua principal evolução até os 20, 22 anos, e depois ela pode ainda continuar evoluindo, mas numa velocidade um pouco menor, até ali os seus 35 anos de idade. Então é uma doença que a gente tem que ter uma atenção, que ela geralmente começa nessa fase de vida jovem e pode impactar isso drasticamente na vida desse paciente na sua vida adulta. Então o diagnóstico é extremamente importante, e o diagnóstico precoce é mais importante ainda, porque casos avançados, como você falou, ele pode realmente evoluir para uma situação de um transplante de córnea. Quais são os fatores de risco aí para desenvolver o ceratocone, doutor? Muita gente fala que coçar demais os olhos pode ter relação, é verdade? Exato. Então, o ceratocone, ele tem um componente genético também, e a gente tem um fator externo, que é o ato de coçar os olhos. O ato de coçar os olhos, a gente fala, não é saudável para ninguém, tá? Principalmente para alguns pacientes que têm propensão. Então, se você tem um histórico familiar de ceratocone na sua família, é extremamente importante você realizar exames oftalmológicos de rotina, principalmente nessa fase de idade que eu falei, entre os 10 aos 20 anos, que é onde a gente vai identificar esses fatores e fazer o monitoramento, que muitas vezes você pode fazer um exame ali aos seus 12 anos de idade e identificar que está tudo certo, mas não significa ainda que você não vai ter a doença, que ela pode ter esse aparecimento nos seus 16, 17, 18 anos de idade. E o ato de coçar, ele impacta bastante nisso. Então a gente vê que os pacientes alérgicos, aquele paciente que tem rinite, bronquite, asma, dermatites, ele tem uma propensão a coçar os olhos. E o atrito da mão com a córnea, por ser a estrutura mais anterior, você pode estimular o encurvamento da sua córnea. Então isso é totalmente proibido, a gente não recomenda para ninguém, principalmente para os pacientes que têm essa maior chance, os pacientes alérgicos e os pacientes com histórico familiar positivo.
É importante tratar essa causa, né, doutor, da alergia, do que leva à coceira. A gente tem até uma participação que tem relação com o assunto da Elizabeth. Ela diz que quando a filha dela come um determinado tipo de alimento, ela fica com o olho muito vermelho e coçando. Então aí já é um alerta de uma reação alérgica relacionada a alimentos que ela tem que tratar, né, doutor? Sim, e geralmente esses pacientes alérgicos que coçam muitos olhos, a gente muitas vezes tem que fazer um tratamento multidisciplinar. A gente vai tratar a alergia ocular, mas muitas vezes a gente vai lançar a mão do nosso colega alergologista, que ele vai identificar e ajudar a tratar esses alergenos que causam a alergia, seja nos olhos ou na pele, para a gente manter esse paciente o mais controlado possível, para que ele não coce os olhos, que realmente o ato de coçar, eu sempre explico meus pacientes, é igual você jogar álcool no fogo. A gente sabe que vai piorar a situação. Então, é uma coisa que é totalmente contraindicada. Doutor Murilo continua aqui com a gente no estúdio. Está na hora de mais um breve intervalo, mas não sai daí, hein? Daqui a pouquinho tem mais diálogo para você. Doutor Murilo, tem um querido ouvinte aqui, o Marcos, de Espinosa, Minas Gerais. Ele fez algumas perguntas bem pertinentes aqui, que eu acredito que são dúvidas de muitas pessoas também. A primeira pergunta que o Marcos faz é sobre a relação entre a pressão arterial, quem tem ali a famosa pressão alta, com a pressão intraocular, essa pressão dos olhos. Tem relação, doutor? A pressão arterial em relação à pressão intraocular, ele tem uma relação indireta, tá? Então, muitos pacientes me questionam e perguntam, eu tô com a pressão alta do meu corpo, minha pressão, ela subiu, minha pressão do meu olho vai subir também? Não, tá? Mas pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica, a pressão alta do corpo, eles têm maiores lesões no nervo óptico, principalmente pela questão da pressurização. A gente nós temos a pressão sistólica, que, por exemplo, quando o paciente fala, minha pressão está 14/8, esse primeiro valor é a pressão sistólica. E o segundo valor é a pressão diastólica. A gente identifica os pacientes que têm maior diferença nessas pressões, 14/6. Essa pressão mais baixa da diastólica, ela pode interferir no glaucoma e fazer lesão no nervo óptico. Então, essas variações de pressão, elas vão agir causando lesão no nervo óptico, mas não interferindo diretamente na pressão do olho, tá? Então, se tua pressão arterial está 20/10, não necessariamente tua pressão ocular vai estar mais alta, tá? Então, ela tem essa relação indireta. Então, é importante o paciente portador de pressão arterial controlar, que ela pode ter essa piora do glaucoma pela essa questão dessa relação indireta. O Marcos tem mais uma dúvida sobre aqueles exercícios, né, uns exercícios oculares ali que supostamente melhorariam a visão, doutor. Esses exercícios são efetivos realmente? A gente tem que cuidar muito com essas recomendações em termos de exercícios oculares, tá? Que a gente encontra às vezes, eu fazer tal situação vai melhorar a minha visão. Hoje os exercícios ortópticos são os exercícios oculares, basicamente eles têm auxílio naqueles pacientes que têm estrabismo, que são aqueles desvios no olhar, que eu digo que é como se fosse uma fisioterapia para os olhos. Então esses exercícios realmente eles funcionam e são extremamente efetivos nessas situações, que a musculatura do nosso olho muitas vezes ela precisa de um treinamento, de um esforço. Então, nesses casos, esses exercícios realmente são efetivos. Mas exercícios visuais, que a gente às vezes vê algumas orientações, tem que tomar bastante cuidado, que realmente eles não funcionam para essas situações. Exercícios que a gente fala que às vezes te ajudam a presbiopia, que é a dificuldade de perto depois dos 40, ela é desencadeada por um músculo que a gente tem dentro do olho. E esse músculo ele vai cansando. Então, uma das maneiras de a gente minimizar um pouquinho a presbiopia, os pacientes acabam percebendo, a gente afastando um pouquinho o livro ou o celular uma distância um pouquinho maior, que isso vai ter um foco um pouquinho maior. Isso, na verdade, está fazendo um exercício, está estimulando ele a trabalhar por mais tempo. Porque, logicamente, se a gente introduzir o óculos um pouco mais precoce, o teu músculo vai ver, opa, tem alguém trabalhando por mim, então ele vai ficando um pouquinho mais preguiçoso. Então, essa questão de você estimular o teu músculo a trabalhar um pouquinho mais, indiretamente é um exercício que está fazendo, nesse caso é benéfico, mas tem que cuidar com alguns exercícios que a gente vê, tem exercício para tratar glaucoma, não existe.
tratamento do glaucoma é realmente medicamentoso ou cirúrgico. Ele faz mais uma pergunta curiosa aqui, doutor, sobre óculos reticulados, que são óculos furadinhos assim, né? Muita gente aí de repente já viu por aí, ficou com essa dúvida, essa curiosidade. Para que servem esses óculos reticulados, doutor? Os óculos reticulados, eles não são óculos com lentes em si, eles são óculos de plástico, onde eles têm vários furinhos, é o que a gente chama de pinhole. Em geral, a gente não prescreve, não faz a prescrição desses óculos, a gente até acaba utilizando esses óculos para alguns exames em consultório, mas o que basicamente é a finalidade desses óculos? Eles acabam filtrando a quantidade de luz que entra nos nossos olhos e eles filtram só as luzes que estão entrando mais uniformes. Então, realmente, eles ajudam o paciente a enxergar, mas eu digo, esteticamente, no teu dia a dia, ninguém vai gostar de usar um óculos de plástico todo furado, que ele vai ter tua interferência na tua visão, sendo que você vai colocar um óculos realmente com lentes ideais e você vai enxergar melhor. Mas se você testou alguma vez um óculos reticulado e colocou e viu melhora na sua visão, o que ele nos mostra? Que realmente você deve ter algum problema de grau, alguma coisa que está interferindo na sua visão e é recomendado uma avaliação oftalmológica. Doutor, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Não deu tempo de responder todo mundo. A gente fica feliz porque chegaram muitas perguntas, sinal de que as pessoas estão preocupadas aí com a saúde da visão. Então, doutor, antes de encerrar a nossa conversa, a dica final é sempre procurar um oftalmologista, de quanto em quanto tempo aí? Que dica que o doutor dá, assim, para todo mundo ficar com a saúde dos olhos em dia? Então, independente de qualquer queixa visual que você tenha, isso em todas as áreas da medicina, a gente recomenda sempre exames periódicos anuais de rotina, tá? Que ali, no caso da oftalmologia, a gente vai fazer um exame completo no teste da sua acuidade visual, avaliar se você tem algum erro refracional, algum tipo de grau, a gente vai avaliar sua pressão intraocular, seu exame de fundo de olho, para ver se nesses pacientes hipertensos ou pacientes diabéticos, avaliar a questão dos adolescentes, a questão de ceratocone. Então, esse exame completo, a gente vai ter uma ideia global dos seus olhos. Então, isso é fundamental. E, às vezes,